Ansiedade entre crianças e jovens supera a de adultos pela primeira vez. O Brasil tem 2,4 milhões de pessoas com diagnósticos de autismo. Maior proporção é entre crianças de 5 a 9 anos. Cresce 44% o número de estudantes com transtorno do espectro autista na educação básica. Atendimentos por ansiedade no SUS crescem 1.575% entre crianças de 10 a 14 anos e 4.423% entre adolescentes de 15 a 19 anos. Gente, vocês estão vendo essas matérias? O que vocês acham que está acontecendo? É claro que TDAH, ansiedade, transtornos do espectro autista têm aumentado de acordo com os dados que são reais. É claro que existem razões reais de ansiedade, da velocidade que as coisas estão acontecendo, do uso excessivo de telas, que tem contribuído para muitos desses diagnósticos. Mas acho que é bastante preocupante, bastante importante a gente levar em consideração se também são diagnósticos feitos de forma leviana. Não por médicos, mas a gente tem muito acesso à informação hoje. Então é bastante comum acontecer de você ver alguns comportamentos do seu filho, você ou a escola ou algum familiar, entrar na internet e encontrar respostas e encaixar certas crianças em certos diagnósticos. Isso é extremamente perigoso. Gente, precisamos levar isso muito a sério. Um diagnóstico, ele é um carimbo. Muitas vezes ele é importante e necessário para a gente entender qual caminho a gente vai trilhar para contribuir para aquela criança estar melhor nesse mundo e poder aproveitar melhor do dia a dia dela. Mas, em outros aspectos, a gente limita essa criança. Então isso acontece porque essa criança é do espectro autista. Isso acontece porque essa criança tem TDAH. E a gente impede a possibilidade de deixar de acontecer. Porque se a gente entende que a criança faz isso porque ela tem esse diagnóstico, acabou, ela não tem mais escapatória. Então é bastante perigoso a forma de diagnosticar essas crianças. É importante que você leve um médico de confiança, uma pessoa séria, que saiba do que está tratando. A medicalização da infância tem acontecido de uma forma muito intensa. É muito mais fácil para muitas famílias ou para muitos médicos dar um remédio para a criança se acalmar e lidar com aquele agito que muitas vezes pode ser simplesmente um momento do desenvolvimento daquela criança. Você vai lá e medica aquela criança desnecessariamente, porque é difícil para os outros tolerarem aquela fase da criança. Então, a gente precisa se preocupar muito com isso e pensar muito no que a gente está fazendo com esses jovens, essas crianças, nesses excessos de diagnósticos e de medicalização. É importante perceber que muitas vezes você está olhando só para o seu filho, você acha que aquele comportamento é um comportamento problemático do seu filho. E às vezes, na verdade, é um comportamento até comum da faixa etária em que ele está, ou do grupo de amigos que tem convivido. Então, é importante sempre relativizar. Em primeiro lugar, não é medicalizar e nem diagnosticar, é entender o contexto, qual é o momento da vida da sua criança, em que fase do desenvolvimento ele está, se há algo que está deixando ele mais ansioso ou não, ao redor, que a gente possa cuidar socialmente falando e não com um remédio que não vai resolver as causas e vai resolver sim os sintomas. Também é importante pensar, principalmente sobre os diagnósticos de TDAH, que tem aumentado demais, a respeito de quem está olhando para aquela criança e suspeitando que a criança tenha esse transtorno. Porque muitas vezes a expectativa dos adultos ao redor é uma expectativa desleal para o momento do desenvolvimento da criança. A criança aprende se mexendo, o movimento às vezes ajuda a criança a registrar aquela informação. E aí, as pessoas esperam que a criança, para ter um bom comportamento, aprenda sentada durante tantas horas numa cadeira. Se ela não consegue, é porque ela tem algum problema. Não necessariamente. É claro, pode ser que ela tenha sim alguma questão. Mas às vezes é uma questão do momento e da característica do teu filho. Então, para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui. Uma criança de 2 anos tem em média a capacidade de ficar concentrada de 4 a 10 minutos no máximo. Não pega isso como uma regra, mas estou trazendo para vocês aqui uma ideia. E isso tem a ver com todo o desenvolvimento físico e neurológico da criança. Então não adianta que você espere que aquela criança fique sentada 25 minutos prestando atenção em algo. Isso é uma expectativa desleal. Então vamos prestar bastante atenção nisso. É importante a gente notar as dificuldades dos nossos filhos, mas também é importante a gente tentar entender no contexto se aquilo faz parte de um momento do desenvolvimento dele ou se sim é alguma questão médica que precisa ser medicado. E aí isso quem vai diagnosticar não é a internet, não é nenhuma pesquisa que você fizer por lá. É um médico especialista, é sério e recomendado, conhecido por vocês.
Esse vídeo ajudou você? Tem alguma dúvida? Escreva nos comentários e a gente responde. Se você curtiu, por favor, compartilha.